Olá, queridos, saudações darwinianas para você que está aqui comigo nessa videoaula que fala de tecido muscular e de tecido nervoso. Continuando aqui com as nossas aulas sobre histologia. Então, falamos já sobre tecido epitelial, falamos de tecido conjuntivo, falamos de sangue, e agora, para que finalizemos aí essa parte de histologia básica, né? Sem muitas complicações, nós vamos falar de tecido muscular e tecido nervoso. Tecido muscular e tecido nervoso, se nós formos para a parte da fisiologia desses tecidos, né, a gente sai da histologia, ele é muito mais complexo, muito mais interessante também de estudar. Aqui nessa aula de tecido, a ideia é só mostrar para você o tecido muscular em si, a função dele, sem entrar na parte fisiológica, e também o tecido nervoso só com relação à célula, no caso o neurônio, que faz parte aí desse tecido. Claro que tem outras células, mas mais importante. Então assim é o básico do básico, só para a gente ter a ideia aí dessa histologia, tá bem? Para que a gente possa começar falando aí do tecido muscular, depois na sequência já falando do tecido nervoso, vamos lá. Tecido muscular, qual é a função dos músculos, né? O que o músculo permite aí ao nosso organismo? Então, músculo é tecido de movimentação. Quando a gente pensa em músculo, nós estamos pensando em movimento. E músculo é um tecido formado por fibras musculares. Essas fibras nada mais são do que células que são alongadas, que têm essa função de contração, de se movimentar. Tá? As estruturas responsáveis por essa movimentação são chamadas miofibrilas, e essas miofibrilas, lembre pelo amor de J. Cristo, lembre sempre que elas são formadas por duas proteínas importantíssimas. Filho, alguém perguntou para você assim, quais são as proteínas musculares? Lembre pelo amor de Deus das duas. Actina e miosina. Actina e miosina. E por lógica, se a gente está falando de um tecido que é responsável por movimento, que está constantemente se movimentando, a gente tem muito gasto energético. Logo, se tem muito gasto energético, nós estamos falando de mitocôndria. Portanto, é um tipo de tecido que, se analisarmos a citologia desse tecido, as células, nós vamos encontrar grande quantidade de mitocôndrias. Então, as mitocôndrias estão sempre muito presentes nesse tipo de tecido, tá? Eles têm, como a gente já falou, a função de movimentação, e dentro dessa função de movimentação, que é lógico, nós estamos falando de locomoção, a gente também tem a sustentação. Porque o chamado tônus muscular, por exemplo, que nos mantém eretos, que permite-me ficar em pé ou sentado, o chamado tônus muscular é uma função de sustentação desses músculos, do músculo que mantém o meu corpo, né, ereto, mantém o tônus muscular, tá bem? Locomover-se, claro, fornecimento de calor. Então o músculo permite formar calor, porque quando está frio você treme. Na verdade é uma tentativa do corpo de gerar calor, tá? Aquilo é uma resposta à temperatura fria, é claro, você tem aquele estímulo que permite você responder com o atrito entre a musculatura se friccionando, tremendo, e isso gera calor, é uma tentativa de permitir que você fique mais quente. Isso nos chamados homeotermos, é a nossa característica, né? Manutenção da forma e pressão sanguínea, ou seja, o coração. Mais do que isso, por exemplo, a panturrilha, que é a famosa batata da perna, ela tem ali a musculatura da panturrilha pressionando os vasos sanguíneos. Muitos chamam a panturrilha de um segundo coração, porque é ela que movimenta as veias, fazendo com que o sangue suba com mais facilidade da parte inferior para a parte superior do nosso corpo. Tá bem? Bom, essa é a função geral aí da estrutura dos tecidos musculares, né? O músculo ele é dividido em três. Há três tipos de músculo: o chamado músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. E é isso que nós vamos ver agora. Quais esses tipos de músculo e como eles funcionam, né? Qual é a característica principal dele, não o funcionamento propriamente dito, que aí nós entraríamos na fisiologia, não é essa a ideia. Mas o músculo liso, eles são células alongadas e que são células lisas, por isso mesmo o termo liso. O que nós vamos ver nos outros é que a célula apresenta algumas estrias, algumas ranhuras, que são chamadas estriações. Essas estriações
permitem um movimento mais coordenado, que a gente vai ver daqui a pouco, e rápido. No caso das células lisas, que são células alongadas, o que a gente vai ver dentro da citologia aí é que são células que apresentam um único núcleo, enquanto as outras a gente vai ver que tem mais de um núcleo, tá? Células sem estrias transversais, ou seja, por isso mesmo elas são chamadas de lisa, e sendo lisa, a contração desse músculo é uma contração, e isso é importante, hein, pessoal? Para você que está aí assistindo essa aula, que vai precisar desse conteúdo em outro momento, para um vestibular, a contração das células lisas, elas são lentas e independente da nossa vontade, ou seja, são movimentos involuntários. Portanto, toda vez que falarmos, ou toda vez que você vir falar de músculo liso, nós estamos falando de células que têm um movimento involuntário e é lento. Professor, onde que aparece célula com movimentos involuntários e de movimento lento? Querido, suas vísceras. Então, quando a gente pensa lá, parede do tubo digestório, o conduto respiratório, vasos sanguíneos, são todas estruturas de musculatura lisa que tem movimento lento e involuntário. Vou te dar um exemplo. Você mastigou o alimento e engoliu. Por acaso, você precisa ficar pensando na digestão do seu alimento? Você tem que ficar pensando, agora o alimento está no esôfago, agora estou empurrando o alimento para o estômago. Ô pessoal, só um minutinho agora que não dá para falar porque eu tenho que empurrar o alimento aqui para o duodeno, começo do intestino. Alguém faz isso? Não. Por quê? Porque é um movimento involuntário, é um movimento de músculo liso. Quer um outro exemplo dessa musculatura lisa funcionando? Quando você está lá quieto e de repente sua barriga ronca, faz aquele... O que é isso? Muitos vão falar, é fome. Pode ser fome, mas você pode ter acabado de comer e ter esse barulho acontecendo. Nada mais é do que o peristaltismo, é a movimentação ali do seu intestino, é a movimentação provavelmente do alimento dentro do trato digestório que vai promover isso daí. Você não está pensando nesse movimento, portanto ele é involuntário e ele está acontecendo de maneira bem lenta. Tá bem? Isso é músculo liso. Tem também o chamado músculo estriado esquelético. Como o próprio nome diz, estriado porque tem estrias e esquelético é porque está ligado ao esqueleto. Esse músculo, ele é um músculo que tem fibras que são grandes. Veja, olha, que chegam a atingir até 30 centímetros de comprimento. São fibras que, ligadas ao esqueleto, têm função importantíssima na contração e movimentação rápida e voluntária. Ou seja, são os músculos que nós conseguimos movimentar, que permite o nosso movimento. Erguer o braço, mexer a mão, falar, comer, mastigar, piscar o olho, mexer a cabeça, correr, levantar, agachar. Ou seja, são músculos que nós conseguimos movimentar, portanto são músculos de movimentação voluntária e a contração deles é uma contração rápida e tem que ser rápida, tá bem? Não poderia ser lenta, porque imagine só, você tem movimentação voluntária mais lenta. Aí você olha assim, olha para o pessoal e fala, nossa, veja, um avião está caindo aqui, vamos correr. E aí você lentamente vai se movimentar? Não, você tem que sair correndo, de imediato, né? Então essa contração rápida e voluntária, ela é, na verdade, uma característica importantíssima de sobrevivência, de fuga, para que você consiga se movimentar, para que consiga fazer as coisas de maneira rápida e voluntariamente, tá? Porque você quer, tá bem? Então, eles são músculos estriados com muitos núcleos que têm movimentação rápida e voluntária e são fixados aos ossos através dos tendões, que é um tecido conjuntivo denso que nós já vimos em aula anterior. E até citamos o caso do tendão de Aquiles, que era um exemplo de tendão. Tá bem? O outro músculo é o músculo cardíaco, estriado cardíaco. Como que é o músculo estriado cardíaco? Primeiro que o músculo do coração é o que a gente chama de miocárdio, tá? Eles podem ter alguns núcleos, um ou dois núcleos é muito comum, mas podem ter mais núcleos, tá bem? E a contração desse músculo, ele é rápido, porque é um músculo estriado cardíaco. Se o músculo é estriado, ele é rápido, mas a contração é involuntária.
E é fácil de explicar para você, porque é músculo com contração involuntária. Se eu pedir para você agora, faça seu coração parar de bater. Quem conseguiu? Ninguém. Não dá para fazer. A gente não consegue controlar essa musculatura. Portanto, se está contra a nossa vontade, se está fazendo um movimento que não é a partir do meu desejo, daquilo que eu estou pensando ou querendo, é uma movimentação involuntária. Independe de mim. Mas é uma contração rápida, porque o seu coração está ali batendo. 70, 75, 80 batimentos por minuto. É uma movimentação rápida, tá bem? Aqui nós temos na tela a ilustração do que seria o músculo esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco, tá? Olhando assim o músculo esquelético, né, aqui dentro a gente consegue ver essa ilustração das fibras aqui organizadas. Isso lembra muito carne, né, quando você vai no açougue. Aí você deve estar se perguntando, professor, a carne que eu vou no açougue comprar carne de boi é um músculo? Sim, é músculo. Mas músculo não é só aquela carne que minha mãe compra para fazer carne de panela, assim, quando faz sopa, que é uma carne mais macia para cozinhar, que ela se desfaz? Também. Qualquer carne é músculo, filho. Quando você compra lá um filé mignon, quando você compra um contrafilé, quando você compra alcatra, quando você compra colchão duro, colchão mole, quando você compra acém, o que você está comprando? O músculo. A carne nada mais é do que o músculo do animal. E é isso que a gente está comendo. Algumas elas são mais rígidas, depende então do lugar. Você vai pegar lá o nome, colchão duro. De onde será que vem o colchão duro? Vem da coxa do boi, da região da coxa. Então ela é uma carne, quando o próprio nome diz dura, ela é uma carne mais consistente, mais fibrosa. Portanto, não é uma carne que vai servir para você fazer um bife. Ela está mais indicada para o cozimento. Embora, se você quiser fazer um bife de colchão duro, você pode fazer. A carne é sua, você faz o que quiser dela, né? Mas ela é uma carne mais rígida. Se você pegar, por exemplo, um filé mignon, que é uma carne nobre, né? Uma carne chamada carne de primeira, é uma carne que tem pouca gordura associada a ela e é uma carne muito mais macia. Então a carne ela pode ser mais rígida ou mais macia, dependendo da quantidade de fibra, de fibroblasto que vai aparecer ali nela, dando, né, mais maciez ou não a essa carne, que na verdade é músculo, tá certo? Então, músculo pode ser músculo liso, pode ser músculo estriado esquelético ou músculo estriado cardíaco. Se nós formos pegar aqui uma miofibrila para mostrar para você como que ocorre a contração dessas células, o que a gente observa? Ó, essa célula aqui, ela está relaxada no estágio A. No estágio B, ela está começando a contração e no estágio C ela está toda contraída. Então ela lembra muito uma sanfona. Então nós temos aqui a contração da célula. Veja, ela vai fechar e depois, se você relaxar, ela abre. Então, fecha e abre. Fecha, então de A para C vai fechar. Ou seja, vai contrair o músculo. E de C, voltando para A, passando pelo estágio B até o A, vai relaxando essa musculatura, tá bem? Então a gente tem aqui a contração. Com relação à contração, a gente tem células musculares que podem ser de respiração aeróbica, que usam oxigênio e, portanto, vai ter muita mitocôndria, ou células de respiração anaeróbica, que não usam oxigênio e, portanto, elas vão fermentar e aí vai ter o acúmulo de ácido lático. É interessante aqui que daí a gente já entra na fisiologia, mas o ácido lático acumulado ele gera cãibra. Então, muitas pessoas que têm cãibra, que é aquela dor, né, principalmente na panturrilha, é por conta do acúmulo de ácido lático, ou seja, teve uma fadiga muscular. Tá bem? Aqui nós temos essa imagem da apostila do Colégio Objetivo, que eu retirei. Ela mostra aqui um osciloscópio, um estimulador que vai estimular um músculo aqui para um experimento. Isso aqui é muito comum fazermos na universidade, né, a título de experimento com gastrocnêmio de rã. O que é gastrocnêmio de rã, professor? É o músculo o que seria a sua panturrilha, é o gastrocnêmio, só que da rã. Então a gente liga aqui um estimulador, o eletrodo nele, e aí nós vamos jogar
uma corrente elétrica aqui, estimular com essa corrente elétrica para observar a contração. Então a gente tem aqui o gráfico que mostra, né, o músculo em repouso e a contração e o relaxamento. Então quando você estimula eletricamente ele, e é isso que acontece, os neurônios vão estimular eletricamente os nossos músculos numa milivoltagem muito pequenininha, ocorre um estímulo, então, o músculo em repouso, você estimula e tem uma contração, atinge o máximo e entra em repouso. É interessante que existe um limiar, né? Aqui, olha, nesse outro gráfico. Então, existem estímulos sublimiares, ou seja, numa intensidade baixa, que o músculo não é estimulado, e para que o músculo seja estimulado tem que estar acima do limiar. Portanto, quando a gente estimula o músculo em tensões maiores do que o ponto limiar, ou seja, aqui ó, 3 é o limiar. Se eu estimular abaixo de 3, o músculo não é movimentado, ele não é ele não sofre contração, né? Ele é estimulado sem sofrer contração. Mas se eu passar do limiar, ou seja, o que a gente chama de supralimiar, o músculo começa a sofrer as contrações. Portanto, essa milivoltagem estimula. Quando a gente movimenta o nosso músculo, nós estamos tensionando ele com milivoltagens acima do que a gente chama de limiar. A gente faz isso em laboratório para poder observar a movimentação, tá certo? Isso responde ao que a gente chama de lei do tudo ou nada. Ou seja, você tem tensão para movimentar o músculo ou não. Então você exige sempre de um potencial de ação acima do chamado limiar, tá certo? Aqui uma outra ilustração só para mostrar para você a imagem do macro para o micro. Então nós temos aqui, olha, a miofibrila formada por proteínas de actina e miosina, que funciona como aquela sanfona, portanto aqui relaxado, e aí se ela sofresse uma contração, ela fecharia aqui, andaria sobre esse trilho, e aí a gente vai vendo aqui do micro, da menor parte, até a maior parte, que seria o músculo como um todo, né? Se você lembrar do açougue, você tem lá um pedaço de carne enorme, que seria isso daqui. Se a gente fosse ampliando, nós chegaríamos à menor parte, que é a porção que sofre a contração. Portanto, tem milhares, milhões dessas pequenas estruturas dentro de uma fibra muscular, e aí todas fazendo o movimento permite que o músculo todo se contraia ou que o músculo todo se relaxe. Beleza, pessoal? Ó, eu vou parar a aula aqui, eu vou dar um pause, deixa eu, porque são 9h41, eu não vou finalizar aqui. Então vamos continuar, queridos. Então agora nós vamos falar de tecido nervoso. Tá? Então o tecido nervoso é aquele que forma o sistema nervoso. O sistema nervoso nós vamos estudar a posteriori. Tem lá o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, e aí nós vamos estudar cada uma das estruturas e a fisiologia. Nesse momento só o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é responsável pelos chamados estímulos nervosos. Ele é o responsável por levar informações, conduzir, receber esses estímulos, essas informações no nosso organismo, tá? Ou seja, ele é o sistema que integra todos os órgãos, todas as estruturas, todos os sistemas. Ele é o responsável pelo controle geral. E as células que são responsáveis por fazer essa condução são os neurônios e as neuróglias, as células da glia. A gente vai ver aqui principalmente os neurônios, que é essa célula principal. Nós temos aqui nessa imagem, a imagem de um neurônio. Então o neurônio ele é dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte, que é essa parte que é o corpo celular, que é onde nós vamos encontrar o núcleo celular e as organelas aqui no citoplasma. A partir dessa região citoplasmática, a membrana celular ela se propaga
e vai formar essas projeções chamadas de dendritos, que é a porção anterior, é a parte da frente do neurônio. É a partir dessa região dos dendritos que os estímulos nervosos são perceptidos, são recebidos. Então o neurônio recebe a informação por aqui, essa informação ela gera um estímulo elétrico, que a gente chama de estímulo nervoso, passa por dentro do corpo celular e vem para a terceira parte, que é essa projeção final, que também se ramifica aqui, que são chamados axônios, que tem aqui as chamadas terminações dos axônios. Então são três partes que um neurônio tem: os dendritos, o corpo celular e o axônio. Nessa outra imagem a gente vê melhor aqui, olha, o axônio. O axônio, que é essa porção final, ele é revestido por uma bainha chamada de bainha de mielina, formado por células de Schwann. Essa bainha de mielina, ela funciona como um revestimento que vai impedir que a informação que está passando ali dentro, ela saia, ela se perca. Ou seja, ele é um isolante. A bainha de mielina funciona como um isolante, impedindo que a informação seja perdida, né, na movimentação ao longo do axônio. A bainha, ela forma esses nódulos, né, parecem gomos, e cada um desses nódos são chamados de nódos de Ranvier. Então, cada um dos nodozinhos, chamado de nodo de Ranvier, se propaga ao longo do axônio. Portanto, essa bainha ela é importante. Existem algumas doenças degenerativas que vão fazer com que essa bainha de mielina ela se deteriore. Então, por exemplo, a esclerose é uma doença degenerativa que pode destruir aqui a bainha de mielina. E aí você tem a perda da informação, a informação não é transmitida da maneira correta, você começa a ter os problemas de ordem neurológica, tá bem? Portanto, os dendritos recebem a informação, ou seja, o terminal de recepção recepciona a informação, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio, vai até o final do axônio, que é a terminação, né? E faz a transmissão. Faz a transmissão para onde, professor? Para outro neurônio. Então, a informação da onde ela chega até chegar no cérebro, lá, que é a porção final, normalmente, né, o sistema nervoso central como um todo, a gente tem vários neurônios que vão se intercalando e fazendo a informação passar. Veja só o que nós temos aqui, ó, essa ilustração. Então, essa ilustração a gente tem no primeiro plano essa imagem tridimensional de um neurônio. Esse neurônio está ligado a outros neurônios. Então, esse neurônio vermelho é o principal nosso. E aí nós vemos aqui, olha, na cor salmão, meio rosadinho, tá? Cor de pele, beijinho, um neurônio que está se ligando a ele. Então, existem essas ligações. No final aqui, nós vemos, olha, outros neurônios se ligando a esse neurônio. Ou seja, eles vão se ramificando. Interessante é notar que, olha, na junção entre um neurônio e outro, não existe, tá, uma junção física. Eles ficam próximos, mas não se unem. Isso daqui é chamado de fenda sináptica. Fenda sináptica, que é onde acontece a chamada sinapse. O que é a sinapse? É a transmissão da informação de um neurônio, ou seja, desse neurônio que está aqui em laranja, para o neurônio que está em vermelho. Essa junçãozinha está ampliada aqui, olha. Então, nós temos vesículas que estão liberando neurotransmissores, que são recebidas aqui no receptor, e a informação é transmitida de lá para cá. Esse neurotransmissor, que são essas bolinhas verdes que você está vendo, esse neurotransmissor, ele funciona como um facilitador da passagem da informação. Nós temos vários neurotransmissores. Daí nós vamos entrar na parte de fisiologia, que não é o objetivo. Isso a gente vai ver só depois, num outro momento. Então, vários neurotransmissores. Se nós pensarmos, a adrenalina é um neurotransmissor, serotonina, dopamina, são neurotransmissores que têm funções específicas aí, tá? E aí esse neurotransmissor liberado na sinapse, liberado aqui na fenda sináptica, permite a informação ser passada. Tá bem? Aqui nós temos um corte aqui do que seria o axônio, tendo o axônio aqui dentro e por fora as células de Schwann formando a bainha de
mielina. Tá certo? Essa ilustração ela é bem legal porque ela mostra bem como um neurônio funciona. E a junção dos neurônios vão formar os nervos que dão origem aí aos sistemas nervoso, periférico, simpático, parasimpático, que são sistemas autônomos. Tá bem? Aqui nós temos uma ilustração mostrando melhor, olha, a junção de dois neurônios, um neurônio aqui, outro neurônio aqui. Essa junção aqui é o que a gente chama de sinapse. E aqui nós temos, olha, o axônio de um neurônio, que é a porção terminal, e o dendrito do outro. E aqui vão ser liberadas os neurotransmissores nesse espaço. Nesse caso, o neurotransmissor é a acetilcolina. Quando isso é liberado, permite que o impulso passe, esse impulso elétrico. Aí você deve se perguntar assim, professor, quanto tempo leva? Por exemplo, se eu cutucar o dedo com uma agulha, eu sinto a dor. Essa dor, na verdade, é um estímulo elétrico, é um estímulo nervoso. Essa dor ela é perceptível por conta do sistema nervoso central. Essa informação ela tem que sair da ponta do seu dedo, chegar até a medula espinhal e é processada no cérebro. Quanto tempo isso leva para ocorrer? Milissegundos. É praticamente instantâneo esse processo. Então, essa transmissão do impulso elétrico ela é absurdamente rápida. Tá bem? Aqui, olha. Dentro dos neurônios, nós temos uma variação do potencial elétrico, só para mostrar como que isso funciona. É como se essa parte roxinha e branca fosse o interior do neurônio. E aí nós temos íons de sódio e potássio. Potássio dentro, sódio fora. Quando o neurônio ele é estimulado, ocorre uma inversão. O sódio sai e o potássio sai, e o sódio entra. De forma rápida. Ocorre essa inversão constantemente. Quando essa inversão ocorre, altera-se a polaridade do neurônio. Então é como se essa troca de polaridade ela acontecesse ao longo do neurônio todo. Então veja aqui, olha, dentro do neurônio a gente tem negativo, fora positivo. Conforme o impulso passa, o sódio sai, o potássio sai, o sódio entra, fica positivo. E depois ocorre a inversão de novo, porque existem as bombas de sódio e potássio ao longo de toda a membrana do neurônio. E aí volta a bomba de sódio e potássio agindo, joga o sódio para fora e traz o potássio de volta. Então volta a ter a característica inicial. Então é negativo e positivo, quando passa, troca a polaridade, fica positivo e fica negativo. Isso gera um potencial de 50 milivolts. E isso vai passando, olha, sem ter a ação é menos 60, menos 70 milivolts. Quando ocorre o estímulo é em torno de 50 milivolts. E é isso que vai permitir que o impulso caminhe. Isso vai caminhando ao longo do neurônio. Tá certo? Aqui só para mostrar para vocês, e a gente termina, um gráfico que mostra o potencial de membrana. Né? Em repouso, quando sofre estímulo, ocorre o aumento da polaridade e volta a cair. Tá? Então a gente tem isso aqui acontecendo o tempo todo. Quando você já fez lá um exame de eletroencefalograma, se já fez, você tem uma imagem assim desses risquinhos, indica isso, tá? O seu sistema nervoso funcionando. Tá bem? Não vamos entrar na parte fisiológica, só ficando aqui na parte histológica, mostrando que o tecido nervoso é formado aí pelos neurônios, as bainhas de mielina, que tem as células de Schwann ali, participando desse processo. Lembrando, hoje nós falamos de tecido muscular, onde o músculo é dividido em 3 tipos, pode ser tecido muscular do tipo liso, do tipo estriado esquelético e do tipo estriado cardíaco. Falamos aí das características de cada um deles e depois, para finalizar, falamos aqui de tecido nervoso, que é formado por neurônios. Então, com isso nós finalizamos a nossa parte aí, o nosso ciclo de histologia para entender os tecidos. Lembrando então, 4 tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. É isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação, é só deixar ali o seu comentário, o seu contato e a gente vai conversando. Grande abraço e até a próxima. Tchau!